Qual é o melhor tipo de açúcar que existe? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou Victor Bolf, iridologista, e se você é novo por aqui, aproveite e se inscreve no nosso canal. Nós temos vídeos novos toda semana com dicas muito importantes para a sua saúde. Já são mais de 40 vídeos à sua disposição aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito comentado, muito buscado aí pelas pessoas, que é qual é o melhor tipo de açúcar. Aproveite e deixe aqui nos comentários se você já pesquisou sobre isso e se você sabe qual é o melhor tipo de açúcar que existe. Então, pessoal, será que o melhor açúcar é o açúcar refinado? Claro que não, né? O açúcar refinado, apesar de ser o mais consumido atualmente, ele é o pior de todos para a saúde, tá? Isso nós vamos ver com detalhe por quê. Então, primeira coisa, para ele ser refinado, ele precisa receber um processo químico, tá? E várias toxinas desse refinamento, elas acabam indo junto com o açúcar. Então, quando nós estamos consumindo, quem está consumindo açúcar refinado acaba consumindo essas toxinas, tá, do refinamento. Além disso, ele é caloria pura, pessoal, tá? Não vem com nenhum nutriente, tá? Então, nem poderia ser considerado um alimento, na verdade. E, na verdade, ele causa um problema, um pico glicêmico em você, por ser tão refinado assim, que acaba gerando no corpo uma série de problemas, tá? Glicação, aumento de insulina, oxidação, acidificação do seu corpo, desmineralização, perda de minerais que o corpo vai ter que utilizar para equilibrar essa acidificação gerada. A glicação que ele causa, pessoal, é uma cola, tá? O açúcar, que nem você faz cola na sua casa, se você quiser com açúcar, vocês já devem ter percebido que o açúcar ele dá aquela caramelizada e fica um grude, Ele também carameliza elementos do nosso sangue, tá? Por exemplo, as hemácias. Então ele glica ela e não deixa ela distribuir o oxigênio pelo corpo, então prejudica a oxigenação de todo o corpo, gera resistência insulínica, predispõe a diabetes, predispõe à obesidade. Então, além de não ter nenhum benefício nutricional, ele tem uma série de problemas atrelados a ele. Além disso, ele é viciante, acaba gerando uma dependência nas pessoas. E a gente pode considerar o açúcar um grande vilão aí da saúde atualmente das pessoas, tá? Além disso, o açúcar também ele vem causando muito a gordura no fígado, A famosa esteatose hepática, tá? Que é aquele acúmulo de gordura no seu fígado, ok? Isso já está atingindo aí grande parte da população, tá? Muitas pessoas já têm essa gordura no fígado que vai se desenvolvendo aí ao longo dos anos, tá? E uma das principais causas é a ingestão de açúcar refinado, tá? Seja adicionado nos alimentos ou consumido através dos alimentos industrializados, que tem adicionado nos seus ingredientes o açúcar. Atualmente, pessoal, qualquer produto tem açúcar. Se você observar, até produtos teoricamente salgados têm açúcar, ou seja, o pão tem açúcar, até o presunto tem açúcar. Então, é realmente um complicador aí da saúde, tá? Principalmente para quem costuma consumir aí produtos alimentícios, tá? Então, de longe, o açúcar refinado é o pior que nós temos, ok? Mas provavelmente você já sabia disso, tá? Eu só quis explicar por quê. Então, será, pessoal, que é o açúcar cristal que seria o melhor? Não, pessoal, o açúcar cristal ele é muito parecido com o açúcar refinado, tá? Só porque ele é um pouquinho menos refinado, mas ele vai trazer todos os problemas do refinado. E o açúcar demerara, então, será que seria esse o melhor açúcar que existe? Também não, pessoal, tá? Porque ele também vai ter um pouco menos de refinamento, um pouco mais de vitaminas e minerais, mas ele continua tendo todos os problemas do açúcar, tá? Que nós já explicamos anteriormente, tá? Só um pouco menos de toxinas e um pouco mais de vitaminas e minerais, mas do ponto de vista da saúde, ele causa ainda muito prejuízo. Então seria o açúcar mascavo. Ainda não, pessoal, tá? O açúcar mascavo ele continua sendo um açúcar, continua causando aí picos glicêmicos,
apesar de ser menos refinado, né, ter um pouco mais de vitaminas e minerais e ter esse pico glicêmico que ele causa ser um pouco menor aí que o açúcar refinado, continua não sendo algo tão positivo assim. Bom, até aqui então nós falamos, né, na ordem, né, do pior para o menos pior, tá? Porque todos continuam sendo ruins para a saúde, tá? O pior de todos, refinado, depois o cristal, depois o demerara, depois o mascavo. Mas todos eles não vão fazer bem para quem consumir, tá? Agora nós vamos falar do menos pior ainda que existe, tá? Que é o açúcar de coco. Pessoal, o açúcar de coco ele já é mais diferenciado, tá? Ele é um açúcar que tem mais vitaminas, mais minerais, tem fibras inclusive. Então o índice glicêmico dele ele vai ser praticamente a metade do açúcar refinado. Então ele já tem um problema glicêmico bem menor do que os demais açúcares, tá? Mesmo assim, ele deveria, se for consumido, ele precisa ser consumido com moderação, tá? Pouco açúcar. O ideal na nossa vida é 0 de açúcar, para quem quer ter muita saúde. Mas um pouco de açúcar de coco, ele pode ser tolerado, o corpo vai processar bem, né? Dificilmente o corpo vai ter problema se você é uma pessoa saudável, se você consumir um pouquinho só de açúcar de coco de vez em quando, isso não vai atrapalhar a sua saúde. E quanto ao mel, pessoal? Bom, o mel ele tem propriedades terapêuticas, junto do mel vem propriedades do própolis, tá? Mas seria melhor ainda que você utilizasse o própolis, tá? Se você quisesse essas propriedades, tá? Porque o mel, ele mesmo ele sendo terapêutico, ele sendo positivo, ele tendo vitaminas, minerais, fitonutrientes, enfim, tendo propriedades terapêuticas, ele não existe para ser usado todos os dias. Tem pessoas que vão comer, vão adicionar uma colher de mel todos os dias nas suas refeições. Isso não é interessante, pessoal. A gente tem que pensar que na antiguidade a gente não comia mel. O corpo humano ele não se desenvolveu ingerindo mel o tempo todo. O mel continua sendo glicose, continua sendo bastante açucarado, ok? Então é uma coisa para ser usada lá de vez em quando, não todos os dias, muito menos em grandes quantidades, ok? Então, pessoal, você achou que teria o melhor açúcar? Na verdade, nenhum deles é o melhor que existe, tá? Todos eles alguns deles devem ser evitados, tá? Eu diria para evitar todos eles que eu citei aqui, usar no máximo um pouco de açúcar de coco e um pouco de mel lá de vez em quando, se você realmente precisar utilizar açúcar na sua alimentação, tá? Porque realmente a gente tem que evitar, né? As pessoas comem açúcar demais, ok? Então, na verdade, não existe nenhum melhor, né? Existem os menos piores, ok? Aproveite e olhe o nosso vídeo completo sobre o açúcar, né? Os perigos do açúcar. Vou deixar o card aqui em cima para vocês. Mas nesse vídeo, então, eu vou trazer mais informações, né? Para vocês entenderem os problemas aí do açúcar na saúde. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado com essas informações, né? Para que você e sua família tenham muito mais saúde. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com seus amigos. Então é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.